Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as Escrituras, mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Bom, estamos de volta aqui através dos nossos dois canais, canal Originais Gregos da Bíblia e o canal Falando Sério. Para mim, motivo de muita satisfação e alegria ter você aqui conosco, meu irmão, minha irmã, que o Criador possa abençoá-lo ricamente, tá? E que ele possa prosperar a sua vida, te dê saúde, paz, segurança e tranquilidade. Toda a honra e toda a glória somente ao Criador. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora para trazer alguns estudos para vocês sobre explicando as supostas contradições nas 10 Bíblias de estudo. Nós vamos aqui fazer a parte 1. Aqui no canal, lá no canal Originais Gregos da Bíblia, eu postei alguns vídeos lá no passado concernente a essas contradições que estão na Bíblia, né? Bom, expliquei para o pessoal que essas contradições que é encontrado em muitas Bíblias é devido ao erro de tradução, né? Então, as pessoas encontram sim diversas contradições, aparentes contradições, mas aí nós vamos explicar para vocês, à luz da própria Escritura, tá? Em alguns vídeos, que essas contradições que você encontra através da má tradução, infelizmente, de algumas Bíblias, elas, quando se consulta o original, quando se vai a fundo numa leitura mais aprofundada, nós descobrimos que essas contradições desaparecem, tá? Então vamos explicar para vocês categoricamente por que a Bíblia ela tem muitas delas essas supostas contradições. Então devemos prestar muita atenção no que vai ser ministrado, que vai ser passado, e eu tenho certeza absoluta que você vai entender categoricamente o que a Igreja Apostólica Católica Romana fez nas traduções das Bíblias, tá? E nós vamos estar aqui pedindo para vocês também, para você se inscrever no canal, acionar o sino de notificações e compartilhar o nosso conhecimento. Nós vamos aqui descontradizer aquilo que contradiz a própria Bíblia, né? Então vamos mostrar para vocês aqui. Lembrando a você que essas supostas contradições que nós encontramos em diversas passagens das Bíblias, ela não fere os originais e mais uma vez, quando nós vamos para os originais, nós percebemos que essas contradições desaparecem, tá? Então nós vamos falar aqui hoje sobre uma dessas contradições, ou suposta contradição, apontada, tá, por muitas pessoas, mas quando nós paramos para analisar o contexto do assunto, você percebe que essa suposta contradição ela desaparece, tá? Então preste muita atenção. Se você é uma pessoa que quer aprender a palavra de Deus, se você é uma pessoa que quer entender as Escrituras, tá? Então preste muita atenção no que vai ser ministrado, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para você, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Explicando as supostas contradições nas 10 Bíblias de estudo, na parte 1. Bom, aqui nesse quadro, como vocês estão vendo logo aí em cima, aqui atrás, né, de mim, contradições bíblicas refutadas. Por que contradições bíblicas refutadas? Porque a gente vai mostrar que existe sim essas contradições dentro da Bíblia, porém, quando nós observamos o contexto e vamos buscar o sentido desta palavra no hebraico, nós percebemos que essas contradições, elas desaparecem. Isso demonstra categoricamente que a palavra de Deus, ela é legítima, ela é verdadeira, ela é genuína. O que acontece é que ao longo dos tempos, as igrejas, enfim, as traduções tendenciosas foram criando, né, diversas
interpretações, diversas traduções, que não bate de acordo com o grego nem com o hebraico, e por isso é encontrado essas contradições. Eu não sei se eles fizeram propositalmente para fazer as pessoas ir para o ceticismo, ou se é por simplesmente não encontrar uma palavra adequada na linguagem portuguesa e de outros idiomas para tentar traduzir aquilo do hebraico para o idioma atual. Então, as contradições apontadas. Primeiro, vamos ver essa contradição, suposta contradição. Suposta. Presta atenção. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 31, diz o quê? Nós vamos falar sobre a suposta contradição, onde diz quem nomeou Berseba. Berseba era uma cidade, na época de Abraão. Então, vamos observar aqui quem nomeou Berseba. Quem foi que nomeou Berseba? Na suposta contradição, você vai ver duas passagens diferentes. Tá? Quem foi que colocou o nome na cidade de Berseba? Foi Abraão ou foi depois da morte de Abraão por Isaac? Então você veja aqui, na suposta contradição. Berseba foi nomeada por Abraão. Em Gênesis capítulo 21, versículo 31, mostra que Berseba foi nomeada por Abraão. Aí você olha aqui o capítulo de número 26, versículo 33 do livro de Gênesis, e você vai encontrar categoricamente uma outra coisa aqui que mostra, né, que existe essa suposta contradição. Aí aqui em Gênesis 26, 33 diz, Berseba foi nomeada depois da morte de Abraão por Isaac. Aí se você olhar de frente aqui, realmente você vê uma contradição. E aí os céticos acusam, né, a Bíblia que se você encontrar uma contradição na Bíblia, todo o restante do livro ele perderia o seu valor. O problema é que nós precisamos prestar muita atenção, tá? Eu sei que tem muita gente magoada com o sistema, vamos dizer assim, o sistema perverso religioso. Há muitos líderes religiosos realmente que fazem falcatrua, que mentem descaradamente, que extorquem, né, das pessoas, que roubam das pessoas, enfim. Há muitos escândalos. Tá? E se a gente for ficar revoltado contra o Criador por causa das atitudes que essas pessoas fazem e etc., então a gente vai acabar nos afastando cada vez mais do eterno e, por fim, nos levando ao ceticismo, que é o fundo do poço. Então eu quero mostrar para vocês aqui, né? Nas frentes que vocês estão vendo, você vai encontrar realmente essa suposta contradição. Porque aqui está dizendo em Gênesis 21, 31, que Berseba, a cidade de Berseba, ela foi nomeada por Abraão, mas em Gênesis 26, 33, está dizendo que Berseba foi nomeada depois da morte de Abraão por Isaac. E aí fica aquele questionamento, poxa vida, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Tá? Será que a Bíblia é realmente de confiança? Será que eu posso confiar na Bíblia? Porque não é possível que um livro inspirado tenha essa contradição. Muito bem, agora vamos analisar os dois textos, preste muita atenção agora, com cuidado para você perceber que esta contradição, que é apontada pela própria tradução das Bíblias, elas desaparecem quando nós vamos mais a fundo no estudo. Tá certo? Então, a contradição, sim, aparente contradição, mas ela desaparece. Vamos ver aqui agora, olha só. Vamos lá. Quem nomeou Berseba? Vejamos os textos apontados. Em Gênesis 21, 31 diz o seguinte, da Bíblia NVI. Tá? Então, na Bíblia NVI, está dizendo assim, por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Tá? Então, aqui está dizendo que Abraão chegou ali, pode ler todo o texto, e ele colocou o nome daquela cidade, daquele lugar que eles chegaram, de Berseba. Então foi colocado por Abraão. No livro de Gênesis, aqui embaixo, capítulo 26, versículos 33, aqui está dizendo, Isaac deu-lhe o nome de Seba. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tá? Então você vê aqui que agora é Isaac que coloca o nome. Então aí os céticos pegam apenas os dois versículos isolados, né, porque isso é de praxe do ceticismo, do ateísmo, para confundir a cabeça das pessoas, né? Esse é o trabalho do ateísmo demoníaco que você observa aí, né? Porque precisa realmente prestar atenção. Então
Olhando de frente, você vê que é uma contradição. Porque aqui em Gênesis 21, 31 diz que foi Abraão, e depois Gênesis 26 está dizendo que 33 está dizendo que foi Isaac. Então, aí a pessoa fecha, né, ali, que está assistindo os vídeos de muitos céticos, e diz assim, olha, pô, agora acabou, tá vendo? Eu não acredito mais na Bíblia, olha que confusão é essa. Só que é onde você precisa tomar cuidado com as armadilhas de Satanás. Assim como no passado eu caí nas armadilhas de Satanás, e eu apontei muitas dessas contradições que tem realmente na Bíblia, mas aí eu preciso mostrar para vocês o porquê que tem essas contradições. Agora é exatamente o motivo que nós estamos fazendo diversos vídeos mostrando por que tem essas contradições e entender de uma maneira clara, quando nós observamos todo o contexto, a forma geral, olhando amplamente, essa contradição vai desaparecer. Tá? Então, o problema do ceticismo é que foca somente em 2 versículos isolados. Bom, a resposta para isso é o seguinte, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Quem nomeou Berseba foi Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 31. Tá? Então aqui você tem a figura de Abraão. Abraão foi o responsável por nomear a cidade de Berseba. Isaac, filho de Abraão, apenas renomeou o lugar, como indica o verso 18 de Gênesis capítulo 26. Tá? Então é por isso que precisamos tomar muito cuidado para não chegarmos a um denominador comum e condenar as Escrituras por causa de 2 versículos, né, que mostra Abraão sendo o que colocou o nome da cidade de Berseba, uma hora e depois você vê Isaac colocando. O problema é que Isaac, ele não colocou o nome. Quem colocou o nome foi Abraão. Isaac apenas renomeou aquilo que o pai dele já tinha colocado. Preste muita atenção agora que você vai ver. Vou ler novamente. Quem nomeou Berseba foi Abraão, como está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 31. Isaac, filho de Abraão, apenas renomeou o lugar, como indica o verso 18 de Gênesis capítulo 26. Isaac reabriu, olha o que diz o versículo 26. Isaac, ele reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, porque estava tudo coberto, ele reabriu os poços, por isso que precisa tomar atenção, e isso o cético ateu ele não fala, porque ele não tem interesse que você descubra a verdade, por que tem essas supostas contradições, né? Ou você queira chamar como contradição. Mas o que na realidade é que, olhando de frente, você vê a contradição sim, ela está lá. Mas vamos analisar com cuidado todo o contexto que a contradição desaparece. Você está percebendo agora que essa contradição está desaparecendo? Então vamos lá. Berseba foi nomeada por Abraão, fim de papo, foi ele que colocou o nome. Só que na época de Isaac, Berseba estava com os poços de água todos cheios, né? Estavam enterrados. Então Isaac ele reabriu os poços de Abraão, que Abraão tinha feito na sua época, né? Então Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Depois que Abraão morreu, então lá na cidade de Berseba, os filisteus fecharam os poços que Abraão tinha feito. E deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhe tinha dado. Está vendo o que diz o versículo 26? Você acha que o ceticismo vai mostrar essa verdade para você? Não. Numa época atrás eu mostrei e apontei diversas contradições na Bíblia. Agora eu estou explicando para vocês, tá, os erros cometidos pela própria Igreja Católica e por não prestar atenção, principalmente os ateus, nos textos a seguir para tentar entender por que aquela contradição está ali. Tá? Então você percebe agora que não tem mais contradição. Na realidade, Abraão chamou de Berseba a cidade. Só quando Abraão morreu, os filisteus foram lá e tamparam os poços. Na época de Isaac, Isaac chegou lá, reabriu os poços, né? A água voltou, né? Eles tiraram toda a terra que estava, reabriram os poços. E o que Isaac fez a partir do verso 18 do capítulo 26 do livro de Gênesis? Deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Tá entendendo agora? Então, na realidade, Isaac deu os mesmos nomes. Não é que ele nomeou a cidade.
tá? Supostamente contradizendo seu pai. Não, ele nomeou. Só que a tradução tendenciosa de alguns padres, como você olha aqui de frente, ó, porque o que acontece? Olhando de frente, realmente está aí a contradição. Berseba foi nomeada por Abraão, Gênesis 21, 18. Agora, Berseba foi nomeada depois da morte de Abraão por Isaac, Gênesis 26, 33. Tá? Então, não foi Isaac que colocou o primeiro nome na cidade. Quem colocou o primeiro nome foi Abraão. Tá? Então, veja que o texto é só você olhar, está aí na sua Bíblia, na sua frente. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Você entendeu? O texto diz claramente que Isaac reabriu os poços que Abraão tinha feito. Ele apenas reafirmou o nome que seu pai havia dado àquele lugar. Ok? Portanto, está explicado a suposta contradição da Bíblia na questão quem colocou o nome na cidade de Berseba. Ok, pessoal? Eu acredito que esse primeiro vídeo, se assim o Criador nos ajudar, é apenas o início de vários vídeos que nós vamos mostrar e apontar para vocês aonde está essas contradições e desvendar, refutar essas contradições proposital, pelos padres da Igreja Católica que colocaram essas traduções tendenciosas aonde muitas pessoas, infelizmente, para dar crescimento ao ceticismo, acham esses textos e não prestam atenção no seu contexto. Tá? Então, o grande problema do ceticismo é que as pessoas precisam prestar mais atenção, principalmente aqueles que assistem os YouTubes, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela só está ali porque naquele mundo de ceticismo, achando que eles estão na verdade, que é a verdade absoluta, porque são pessoas que foram magoadas pelo sistema, que foram fragilizadas por algum tipo de problema que teve dentro de uma igreja, uma congregação, e de ver tantos escândalos, né? E de olhar na Bíblia e ver, aparentemente, essas diversas contradições. Então, para eles, a Bíblia perde a credibilidade. É claro que quando nós estamos dentro do ceticismo, as pessoas estão dentro do ceticismo, cria-se realmente uma revolta. Mas essa revolta cria-se porque a gente endurece o coração da gente. A gente não deixa o Espírito do Eterno trabalhar no coração da gente para a gente entender esse porquê. Então, se você realmente quer saber e porquê tem isso, eu estou explicando para vocês aqui, estou mostrando para você. Está aí a contradição. Só que ela desaparece quando você percebe que a partir do verso 26, você vê que Isaac ele não colocou o nome, como está explicitamente de frente. Ele simplesmente renomeou aquilo que Abraão já tinha feito. Então, você percebe que a contradição foi refutada. E isso foi feito por quem? Foi por mim? Foi eu que escrevi a Bíblia? Foi o fulano ciclano que escreveu? Não, foi a Igreja Católica. A Igreja Apostólica Católica Romana é que faz esse tipo de coisa nas traduções. Porque a gente precisa prestar muita atenção para tentar desvendar por que essas contradições aparecem. Tá certo? Mas aí ela desaparece quando é assinalada, quando é estudada a fundo, afinco, e ela simplesmente some. Então você percebe-se aí, então, que quando você vê algum vídeo mostrando essas duas contradições, normalmente o cético ele não vai explicar da forma que eu expliquei aqui para você. Tá? E simplesmente ele vai perseverar dizendo que tem contradição em ponto final. Então isso é um absurdo. Tá? Não aceitam debates concernente a isso para tentar entender, mas já que não aceito, nós vamos aqui postar os vídeos mostrando para vocês realmente. Eu fui um que apontei no passado diversas contradições, a gente passou um tempo até revoltado contra o Eterno, mas aí nós estamos explicando por que a Igreja Católica fez isso. Então, não sou eu que escrevi a Bíblia e nem foi você. Quem escreveu foi a Igreja, quem traduziu, melhor dizer, a Bíblia de uma maneira equivocada, e muitas das vezes foi a própria Igreja, tá bom? A Igreja Católica. Então aqui está explicado para vocês, tá? Então o texto aí, quem renomeou foi o próprio Isaac. Isaac não colocou nome em nada, tá? Ele está aqui, o texto está dizendo, é só você prestar atenção. Então você que é cético, ao invés de ficar aqui criticando, mas tem, pronto, acabou, não quero saber, isso é mentira, está inventando. Não, eu não estou inventando nada, eu estou lendo a própria Bíblia
para mostrar para você que aqui aparece sim a contradição. Mas quando você começa a ler, você percebe que ela desaparece. E principalmente quando você vai para a Bíblia hebraica. Aí você vê realmente que isso desaparece porque você está lendo todo o texto. Você está entendendo a história, o que aconteceu. Né? Então é esse o grande problema que nós temos que desvendar. Não é à toa, né, pessoal, que o livro do Apocalipse chama a Igreja Católica de Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações, das enganações. Né? Então não seja ignorante, sabe? Preste muita atenção. Se você não acredita em Deus, é um direito seu. Se você acha que o ateísmo, o ceticismo é a verdade absoluta, é um direito seu. Mas a verdade tem que ser dita, né? E nós temos que ser humildes para mostrar realmente que a Igreja Católica fez esse tipo de erros, mas a gente não pode aqui afirmar categoricamente que Deus está errado e que a Bíblia é um livro de que não é de credibilidade. Tá? É claro, quando a gente está revoltado contra Deus, a gente fala um monte de besteira, mas não é um livro de descredibilidade, é um livro, é a palavra de Deus, e é um livro de credibilidade, é um livro realmente que mostra as histórias verdadeiras, o que aconteceu lá no passado, tá bom? Então fica com o Criador até o próximo trabalho. No próximo trabalho nós vamos estar trazendo um outro vídeo muito importante sobre quem incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel, Deus ou Satanás. Então aqui é o próximo, o vídeo, né, que nós vamos passar, o próximo vídeo, porque existe aí uma contradição. Uma hora está dizendo que foi Deus que incitou Davi a fazer o censo, e outra hora diz que foi Satanás. Aí o ceticismo pega esses dois versículos e diz, olha, tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui diz isso, aqui diz aquilo. Então só pega um versículo isolado. Tá? Então precisamos consultar realmente toda a história, vamos ler bastante, porque precisa muita dedicação para a gente conseguir entender sobre essa outra contradição apontada pela Bíblia, causada pela própria Igreja Católica. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo trabalho, que o Eterno vos abençoe ricamente em nome do Messias. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Criador esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o professor Rivanildo Menezes. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, né? E eu quero falar para vocês agora de uma grande novidade. Eu acredito que seja de muita importância para vocês que gostam de estudar as Escrituras. Bom, pessoal, eu consegui aqui lançar 2 livros, tá? 2 livros muito importantes. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês o que tem no conteúdo desses livros. Vocês sabem muito bem que a Igreja Apostólica Católica Romana, ela fez diversas traduções das Bíblias, e hoje nós temos uma série de Bíblias aí que foi retirada da Bíblia Católica, né? Então nós temos aí a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah, nós temos aí a Bíblia King James, enfim, é uma diversidade de traduções. O grande problema é que muitas dessas traduções estão totalmente equivocadas, e é exatamente por esse motivo que você consegue encontrar diversas contradições dentro da Bíblia. E isso tem deixado muito cristão angustiado, muito cristão preocupado, muitas pessoas indo para o ateísmo, acreditando que a palavra de Deus não é verdadeira, que a palavra de Deus é um invencionismo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 livros aqui que eu lancei, eu vou explicar para vocês como que você pode estar adquirindo. Então, você tem aqui o primeiro livro que você está vendo aqui na frente, tem a foto do Papa, né? Tem aqui a minha imagem, porque eu sou o criador desse livro. Contradições da Bíblia, oportunismo católico. Então vocês vão ver as diversas contradições e os erros que a Igreja Católica cometeu ao fazer essas traduções, tá? E muitas dessas traduções equivocadas ou proposital aparecem na Bíblia quase que por inteira diversas contradições. Então, nós vamos mostrar para você onde é que está o capítulo, o versículo, o texto, onde é que está. Só que aí existe um outro livro que eu lancei que chama-se Descontradizendo as Contradições da Bíblia. Vocês entenderam? Olha aí. Você pode, mas é contraditório. Não. Um livro eu lancei, que é um livro apostila, e esse livro eu falo sobre as contradições da Bíblia. Onde é que estão essas contradições que foram colocadas pela Igreja Católica? Você precisa estar ciente disso.
tá? E o outro livro, eu descontradizo essas contradições, mostrando para vocês dentro do idioma hebraico, dentro do idioma grego, e olhando todo o contexto e texto, que essas contradições colocadas pela Igreja Católica, elas desaparecem quando você vai consultar os textos originais em hebraico. Então tem muita informação, inclusive muitos céticos gostam de colocar em seus canais versículos isolados, fora de contexto, e espalhar, né, como um dogma, como um troféu, dizendo, olha, vocês estão vendo, a igreja evangélica é isso e aquilo, o cristão é isso e aquilo, Jesus é isso, Jesus não existe e tal, e a Bíblia é cheia de contradição. Só que o grande problema é que se você não parar para consultar, eu sei que você trabalha, tem o dia a dia, o seu correria, você muitas das vezes não tem tempo de fazer essas pesquisas. E até então é o erro que muitas pessoas caem na lábia dos ateus youtubers que tem por aqui, principalmente aqueles que são mais rigorosos e intolerantes, principalmente com o cristianismo, tá? Então, neste outro livro, eu vou mostrar para vocês que essas contradições desaparecem. Ok? Então, um livro, Contradições da Bíblia e o Oportunismo Católico. Por que eles fizeram isso? E no outro livro, Descontradizendo as Contradições que a Igreja Católica colocou na Bíblia. Ok? São 2 livros, não é muito caro. Eu tenho também aqui, se você quiser adquirir o pendrive com as videoaulas dessas contradições, tá? Você fala para mim por fora. Mas, por enquanto, eu estou vendendo aí o livro das contradições bíblicas e o livro Descontradizendo as Contradições da Bíblia, parte 1 e parte 2, ok? Então, se você tiver interesse em estar adquirindo, você vai pagar pelos livros, impresso, tá? Encadernado, tudo bonitinho, e vai receber na sua casa em torno do máximo 8 a 9 dias aí. Para que você adquira, você precisa mandar um WhatsApp, somente se você quiser adquirir, tá? E se proteger contra o sistema religioso e também contra o sistema ateu, você pode estar adquirindo para você ter conhecimento aí, tá? Então você pode estar adquirindo através do WhatsApp 319-9202-3725. Você vai falar comigo mesmo, Rivanildo Menezes. Pode ficar tranquilo que eu vou enviar os 2 livros apostilas para você, tá bom? Um forte abraço. Para você saber dos valores, é você entrar em contato comigo. Tudo de bom, assista o nosso conteúdo, que a paz do Eterno esteja com vocês. Tchau, pessoal.